pessoal, tudo bem? Vou começar essa aula de hoje passando para vocês o vídeo da aula passada, com alguns comentários em alguns pontos que eu acho importante vocês prestarem atenção. Esse vídeo que eu deixei para vocês assistirem, ele mostra aqui uma instalação industrial, no caso é uma indústria automotiva, com o processo de pintura. Esse vídeo especificamente é de um processo de uma planta da BMW, e mostra que no início a carroceria chegando já após os processos de limpeza, após os processos de desengraxe, já nas primeiras operações dos banhos de pré-tratamento para pintura automotiva industrial. Como eu mostrei na aula passada, uma pintura multicamada, uma pintura multi. Então aqui ele tem o início do processo, esses tanques contendo o produto a ser utilizado, né? As carrocerias elas são imersas nesse tanque, e pela complexidade de formas e geometrias de uma carroceria automotiva, esses banhos eles prevêem aqui uma rotação de 360 graus da carroceria para que todas as partes possam entrar em contato com o líquido, impedindo aí a presença de bolhas, a presença de cavidades não preenchidas, né? Então, essas etapas tanto de lavagem quanto de aplicação de tinta ou de pré-tratamento por imersão, eles prevêem essas rotações. Nem sempre os processos utilizam essas rotações 360 graus. Algumas vezes as carrocerias entram com determinada inclinação, depois saem com outra inclinação. O objetivo é sempre eliminar todas as bolhas de ar presentes no produto para evitar falhas de aplicação. Aqui a gente já está mostrando a etapa propriamente dita de pintura, né? Essa tinta com essa coloração cinzentada é a tinta catódica, o E-Coat, como eu mostrei para vocês na aula passada. Vocês podem observar aqui na lateral direita do vídeo barramentos elétricos que entram em contato direto com a carroceria, né? Ela tem uma ligação metálica direta com esses barramentos. A tinta que está solúvel nesse produto é transferida para a superfície da carroceria, é atraída para a superfície da carroceria por diferença de potencial. Isso aumenta a densidade dessa adesão da camada aderida e aumenta também controla melhor a quantidade de tinta que fica presa na carroceria, né? A espessura da tinta final ela é controlada pelo tempo de permanência e pela corrente aplicada. Então a carroceria ela mergulha nesse tanque, nesse banho de tinta catódica, e depois o excesso de tinta é lavado com a solução de permeado, que é uma solução da própria tinta, é um solvente da própria tinta, que retira o excesso de tinta presa na carroceria e traz de volta para o banho principal. Uma vez que ela passa por esses processos, né, toda a aplicação de tinta catódica, de fosfatos, banhos de limpeza, de desengraxe, de limpeza com tinta com água ionizada, é feito por imersão. Nessa etapa, eles estão aplicando um selante, normalmente é um adesivo de base de PVC, tampando todas as junções de chapas, todas as frestas possivelmente existentes na carroceria, para aumentar a resistência à corrosão, impedir que ali naquela fresta entre eletrólito e cause um problema de corrosão maior do que a corrosão atmosférica normal. Essa etapa da tinta base coat com a coloração da carroceria, então aqui ele já passou pela tinta catódica, já passou pelo primer, que é aquele fundo que eu comentei com vocês. Eles já estão aplicando aqui uma película muito fina de tinta colorida para gerar esse padrão estético que esse produto necessita. Nesse caso, é uma aplicação automatizada com braços robóticos, garante uma aplicação uniforme e nos pontos corretos do produto, mas pode ser substituída, ou, na verdade, ela anteriormente era feita com aplicação manual, com operadores aplicando ali manualmente essa tinta na forma de uma pistola de pintura que a gente está acostumado a ver, pintores trabalhando aí, pintando portão, pintando grades com tinta spray, usando aqueles compressores e pistolas de pintura. Depois da tinta colorida, da base coat, vem o clear coat, que é um verniz, só para gerar um brilho maior na superfície e proteger também a camada anterior. Então aqui a gente pode ver a aplicação dessas duas camadas. Ao final desse processo tem toda a etapa de inspeção visual, pode ser tanto robotizada com alguns parâmetros, com algum tipo de leitura por ultrassom para medir a espessura da camada, ou até mesmo medindo padrão de cor, escalas de brilho e de cor, né? Então a escala chamada LAB, que é utilizada para garantir a uniformidade da cor, mas temos também inspeções visuais com operadores treinados, verificando a presença de defeitos na pintura e padrão de cor, padrão de brilho gerados no processo.
Bom, aqui eu tenho exemplos de produtos com corrosão atmosférica. Esse é um parafuso revestido de zinco. Esse tipo de coloração e de morfologia é típico dos óxidos de zinco e de alguns óxidos de alumínio também, quando eles acontecem de uma forma mais intensa. Aqui vocês podem observar que existe um parafuso de base metálica com uma corrosão que nós chamamos de corrosão branca, que é típico dos óxidos de zinco. Nessa outra imagem aqui também uma chapa galvanizada, né, uma chapa de aço revestida de zinco, com uma coloração esbranquiçada também, já indicando aqui uma intensa corrosão do zinco. Importante mencionar nessas etapas que o metal base ferroso, ele ainda está protegido. Essa coloração branca indica a corrosão do revestimento metálico que está na superfície, que é o próprio zinco. Um outro exemplo de corrosão atmosférica bem comum é a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade ela foi construída com uma estrutura interna metálica de aço e um revestimento de cobre. Então, essas placas que foram dobradas para gerar a aparência da Estátua da Liberdade, para gerar a roupa da estátua, o braço, é como se fosse toda a carcaça externa da estátua, ela é feita por chapas de cobre, e as chapas de cobre sofrem corrosão atmosférica com maresia, com carbono, com CO2, né, da atmosfera, formando aqui carbonatos de cobre que tem essa coloração esverdeada. Então, é um processo natural, muito lento do ponto de vista da engenharia. A gente pode se dar ao luxo de deixar esse material corroer por um certo tempo. A camada formada, além de gerar esse padrão estético com a coloração verde, é uma camada protetora. A taxa de corrosão atmosférica, uma vez que essa camada está protegendo a estrutura, ela é muito lenta. Então, são taxas de corrosões aceitáveis dentro do tempo de vida do produto. Aqui estou trazendo para vocês exemplos de corrosão atmosféricas em base ferrosa, corrosão que a gente está acostumado a ver em diversas situações, em diversas construções. Essa coloração vermelha é bem característico do hidróxido de ferro, seria o óxido de ferro hidratado ou a hematina hidratada. Essa coloração ela é característica e ela denuncia a presença de corrosão da estrutura da base ferrosa. Vocês podem ver nessa imagem que tem até um pouco de tinta azulada, que é a tinta original dessa estrutura, mas que já apresentou aqui um desgaste, já não tem mais uma proteção adequada para esse produto. Existem no mercado, aqui outro exemplo de corrosão atmosférica também, né? No caso um navio na beira da praia. Corrosão em presença de maresia é muito mais intensa, mas a taxa de corrosão aumenta, mas a característica é geralmente a mesma. Existem materiais, como eu ia dizendo, que foram projetados com uma resistência à corrosão intermediária. Essa estrutura que eu estou mostrando para vocês nessa imagem é uma estrutura de revestimento, são placas de aço que recebem, não é que elas recebem, elas foram fabricadas com doses adicionais de fósforo, eu ia falar fosfato, mas é fósforo e de cobre, que aumenta um pouco a resistência à corrosão. Não chega nem perto dos aços inoxidáveis, nem de resistência à corrosão, nem de preço, né? Porque os aços inoxidáveis têm um valor bem mais alto que os aços comuns. É um valor intermediário de resistência à corrosão. Ele permite que o material sofra corrosão atmosférica, essa coloração típica de ferrugem, de hidróxido de ferro, porém com uma taxa de corrosão bem menor do que o aço comum. Então, eles foram desenvolvidos inicialmente para a indústria ferroviária, que não tem um apelo estético muito grande, e que precisava de um material com resistência mecânica alta. Esses aços são chamados de aços Corten, de corrosão, e TEM, de resistência mecânica, de tensile strength. São aços aí na casa de 300 megapascal ou mais de tensão de escoamento, e uma taxa de corrosão mais lenta que os aços comuns. Para a indústria ferroviária, quando ele foi desenvolvido, ele apresentou uma redução de massa na carroceria, podendo a carroceria não, né, nos vagões, podendo os vagões aí carregarem a mesma quantidade de carga com economia de combustível. Só que depois disso, a característica estética, essa cor feia da corrosão, em alguns casos ela foi considerada como um fator benéfico, um fator desejável do produto, e a arquitetura hoje usa esses aços Corten em larga escala para gerar esse efeito estético de um produto corroído mesmo, porém com uma taxa de corrosão baixa, podendo esses materiais ficar
Outro exemplo de aços Corten são aços com um apelo estético muito grande, uma corrosão atmosférica instalada nesses produtos gera essa coloração com alguns meses de utilização da estrutura e depois esse próprio produto de corrosão ele inibe o avanço do processo corrosivo. Esses aços também são chamados de aços patináveis, por causa que o produto formado na superfície do material é chamado de pátina, e para esses casos, com apelo estético favorável, né, então eles são utilizados na construção civil para gerar esse apelo estético mesmo. Utilizando aços Corten ou aços patináveis. Essa é uma ponte em São Paulo, que também tem esse apelo rústico, esse apelo estético. A gente pode observar que onde a água escorre ficam marcas mais intensas, mas o objetivo é esse mesmo. O importante nesses casos é garantir a estrutura da ponte durante anos. Então a gente pode trabalhar aí com 50, 60 anos com algumas manutenções periódicas dentro do tempo de vida previsto para uma estrutura como essa na construção civil. Aqui embaixo vários outros exemplos de aços patináveis. Bom, aqui é um comparativo com algumas atmosferas do aço Corten para um aço padrão de construção civil. A gente tem aqui esse ASTM A36, linha contínua, mostrando a perda de massa pelo processo corrosivo em função do tempo. Então, a gente tem aqui em 20 meses, 80 miligramas por centímetro quadrado, de um aço comum, caindo aqui para valores próximos de 40 e poucos miligramas por centímetro quadrado. Com o passar do tempo, à medida que essa pátina vai sendo criada, a partir do momento que essa camada de resistência que garante a resistência à corrosão vai sendo criada e vai sendo crescida, ele vai tendendo aqui a uma estabilização. A longo prazo, se a gente pegar 120 meses, o aço patinável aqui ficou na casa de 90, 100 miligramas por centímetro quadrado, agora eu falei certo, quadrado, e enquanto o aço comum já teria passado de 160. Isso é uma atmosfera de Cubatão, aqui uma atmosfera marinha, na cidade de Bertioga, em São Paulo, mostrando também que ele tem uma resistência à corrosão melhor que um aço comum, uma atmosfera urbana na cidade de Santo André e uma atmosfera rural. Interessante que na atmosfera rural, a taxa de corrosão, que já é baixa para os aços normais, ela também se torna baixa aqui para os aços patináveis, com uma diferença bem pequenininha. Não que ele não seja indicado para a atmosfera rural, né? Mas a taxa de corrosão é pequena nos dois, então a diferença acaba sendo pequena nos dois. Próximas do litoral, onde a taxa de corrosão é maior, nesses casos a gente percebe um ganho aí bem intenso desses aços Corten. Bom, falando então da corrosão galvânica, um outro exemplo de corrosão uniforme, como o próprio nome já diz, a galvanoplastia, galvanização, pilha galvânica, processo galvânico, todos eles têm a ver com a tendência de metais diferentes formarem pilha em presença de eletrólito. Essa corrosão galvânica, ela mantém esse mesmo princípio. Para que ela ocorra, são necessários metais diferentes, metais com potenciais diferentes, e um eletrólito entrando em contato com os dois metais e um caminho elétrico comum para o próprio metal em contato com outro metal forma um caminho elétrico comum entre os dois. Então ele se dá ele se dá pela formação de uma pilha galvânica. Só exemplificando a pilha galvânica que a gente já estudou nos capítulos anteriores dessa matéria. E aqui mostrando exemplos dessa aplicação. Muitas vezes a ausência de conhecimento da pessoa que está fazendo o processo de montagem do produto acaba gerando um problema da corrosão galvânica. Esse exemplo aqui é uma montagem onde a estrutura básica do material é de aço inox e a porca não é de aço inox, é de um aço galvanizado. Vocês podem observar a corrosão branca, característica da presença de zinco. Aqui também o parafuso com um pouco de corrosão branca, um pouco de corrosão vermelha. Esse tipo de corrosão aconteceu pela formação de uma pilha galvânica entre o parafuso e a estrutura de aço inox. Quando chove, quando molha, o eletrólito entra em contato com os dois materiais, o caminho elétrico comum
entre os dois materiais é o próprio material metálico que está em contato direto. Dois materiais diferentes, basta ter aqui uma gotinha de eletrólito para poder formar uma pilha galvânica e gerar uma corrosão galvânica na porca. Esse processo é considerado, na grande maioria dos casos, como corrosão generalizada, porque acontece em toda a área exposta. Mesmo que aconteça só na porca, ou só no parafuso, ou só na arruela, ela é generalizada em toda a superfície exposta em contato com o eletrólito, diferente de corrosões localizadas que a gente vai estudar nas próximas aulas, onde mesmo que eu tenha uma grande superfície exposta, ela acontece em um ponto específico dessa superfície exposta. Então aqui é um caso bem típico de corrosão galvânica. Aqui um outro parafuso com uma arruela também montado sobre uma chapa de aço inox. O ideal para esses casos é utilizar materiais de potencial próximo. Então, quando a gente vai fazer um projeto considerando a presença de materiais diferentes, a gente tem que fazer um estudo de potencial desses materiais, verificar se esses potenciais são próximos, se o potencial passar ali de 30 a 50 milivolts de diferença de potencial entre os materiais, já é considerável a ocorrência de corrosão galvânica. O ideal seria um parafuso de aço inox, uma porca de aço inox, um parafuso de aço inox para ser montado sobre uma superfície de aço inox. Melhor ainda se for o mesmo tipo de aço inox. Se for austenítico, todo mundo de austenítico. Se for ferrítico, todo mundo de aço inoxidável ferrítico, para evitar esse tipo de problema. Aqui um outro exemplo, né, uma estrutura, uma embarcação, uma parede de uma embarcação. Aqui o comando que vai para o leme da embarcação. E nessa região existia aqui, preenchendo essa região, uma bucha de alumínio. A bucha ela serve para centralizar o eixo e para manter isolado o meio interno do meio externo. Porém, como são metais diferentes, alumínio com aço comum, houve uma corrosão intensa, não dá nem para ver mais a bucha de alumínio que estava presente nessa região aqui. Ela foi totalmente consumida pelo processo corrosivo, formando aqui uma pilha galvânica. Nos produtos simples, como um parafuso, uma porca, a gente utiliza um material somente, mas existem vários sistemas industriais que utilizam diversos produtos, diversos subcomponentes, e cada um feito de um material diferente. Então aqui eu estou ilustrando para vocês um sistema de arrefecimento automotivo, que ele é composto por um radiador na frente do veículo para poder resfriar o líquido, tubulações que levam esse líquido para dentro do motor para resfriar o motor e depois traz esse líquido quente para o radiador de novo. É um circuito fechado, composto por vários tipos de materiais diferentes. Aqui são vários dos componentes metálicos, existem válvulas que medem a pressão do sistema. Isso aqui é uma tampa de um reservatório que permite aqui a abertura com uma determinada pressão para não estourar o sistema como um todo. Tubulações de alumínio, tubulações de metal ferroso, componentes, isso aqui é a bomba d'água, então essa ventoinha aqui que faz a circulação da água num determinado trecho, então tem aqui vários exemplos de bombas. Então aqui cada componente desse é feito de um material diferente, então tem peças aqui que são mais voltadas para uso de aço inoxidável, algumas de alumínio, algumas de ligas de latão, ligas de bronze, e é necessário uma proteção adicional para esse fluido que percorre dentro desses materiais para evitar a corrosão galvânica. Para esse tipo de situação é muito comum usar inibidor de corrosão, que são produtos adicionados ao fluido, principalmente nesse caso, que é um fluido que circula de forma fechada, é um fluido que não se perde para o ambiente, é possível e inibir a corrosão galvânica. Alguns desses opções de produtos para poder aumentar a resistência à corrosão são silicatos e fosfatos, ou até mesmo ácidos orgânicos que geram uma deposição na superfície. Basicamente, os silicatos e os fosfatos eles vão aderir na superfície dos materiais metálicos. Esses fosfatos aqui é o mesmo princípio que eu expliquei para vocês, de fosfatização de peças metálicas para gerar uma camada de fosfato, uma camada cerâmica na superfície, evitando assim o processo corrosivo. Os silicatos eles têm uma função muito parecida, que deposita silicatos na superfície dos materiais metálicos. Ácidos orgânicos vão depositar camadas orgânicas na superfície, tendendo ali a gerar uma camada temporária
protetora nesses materiais. O fluido de um sistema de arrefecimento automotivo, ele é composto basicamente com etileno glicol, ou dietileno glicol, que é um fluido que vai suportar melhor a variação de temperaturas. Ele tem um ponto de congelamento, um ponto de fusão abaixo da temperatura de congelamento da água e um ponto de ebulição superior à temperatura de ebulição da água. Então a gente aumenta o range, aumenta a faixa de utilização, por exemplo, de menos 35 graus Celsius até 120 graus Celsius. É uma faixa que na água, só com água, não seria possível, né? Então, nessa composição típica, existem os anticorrosivos, que são inibidores de corrosão, como eu mencionei para vocês. Uma outra forma de proteger os sistemas contra a corrosão galvânica é cortar o caminho elétrico, porque a gente está atuando numa dos três fatores necessários para a formação de pilha: metais diferentes, eletrólito comum e caminho elétrico. Os inibidores de corrosão, eles vão gerar um revestimento na superfície, então eles vão cortar a diferença entre os materiais metálicos. É como se os materiais metálicos fossem idênticos ou como se eles não estivessem presentes. Já o isolamento elétrico entre dois materiais metálicos seria o cortar o caminho elétrico necessário para a formação de pilha. Então, uma união bastante usada para tubulações de materiais metálicos é a conexão dielétrica, onde ela tem internamente um isolante polimérico que não deixa os dois metais entrarem em contato. Então, um tubo fica conectado numa extremidade, ele tem um isolamento elétrico do restante da rosca, o outro tubo não entra em contato com esse tubo aqui, como se eles estivessem não, eles estão completamente isolados um dos outros e a conexão entre os dois é feita por uma peça polimérica que vai manter a união entre os dois, garantir o isolamento e a vedação do tubo, mas sem deixar os dois metais entrarem em contato um com o outro para não gerar a corrosão galvânica. Uma forma da gente projetar os produtos pensando na redução da corrosão galvânica é olhar para a série galvânica dos materiais, onde a gente pode verificar o potencial de cada produto, de cada material, de cada liga, e verificar se esse potencial apresenta ou não risco de corrosão galvânica. Então a gente tem aquela série galvânica que eu já mostrei para vocês, dos potenciais padrão, mas para a engenharia aquela série galvânica ela não é muito útil porque ela não apresenta as ligas reais. Ela tem ali alguns materiais, mas as ligas propriamente ditas, os materiais metálicos usados na engenharia não estão contemplados naquela série galvânica. Então existem séries galvânicas especialmente projetadas para olhar essa questão do potencial, diferença de potencial na corrosão galvânica e traz os produtos comerciais. Então a gente tem aqui bronze, latão, estanho, cobre, uma liga de solda de chumbo estanho, vindo aqui é uma liga de cobre níquel 7030, ligas de prata, aqui a gente tem aços inoxidáveis do tipo 316, 317, aços 304, 321, 347. Então a gente tem os metais, as ligas metálicas previstas na engenharia. Aço carbono contendo níquel, cromo, molibdênio, então, vários tipos de aços, carbonos, aços com composição químicas diferentes. E ligas comerciais, né? Algumas séries trazem inclusive o nome comercial das ligas. Aqui a gente tem uma escala de potencial e a gente pode verificar nessa escala a diferença de potencial entre eles. Materiais que têm um potencial próximo ou idêntico podem ser usados em conjunto. Então, o cobre, por exemplo, pode ser usado com estanho, ligas de cobre com material de solda, que a diferença de potencial entre eles é muito pequena. Agora, usar um aço daqui com uma liga de cobre daqui, já tem uma diferença de potencial de 0,2, 0,3, 0,4 volt aqui de diferença. Isso aqui já é bastante representativo para a formação de uma pilha e para gerar corrosão galvânica. A gente considera valores abaixo de 30 milivolts, né, seria 0,03 volt, vai dar 30 milivolts, abaixo de 30 milivolts como pouco provável de acontecer a corrosão galvânica, porque é pouco provável acontecer pilha, mas acima desse valor já é bastante considerado. Aqui o titânio pode ser usado com algumas ligas de aço, a prata com ligas de níquel e assim por diante. Existem diversas tabelas nesse formato com diversos valores de potenciais já mensurados, já previstos. Eu estava comentando com você sobre a questão dos aços inoxidáveis.
Se a gente pegar essa liga aqui, que é um aço série 400, do aço 430, um ferrítico, utilizar com esse austenítico, a gente já tem aqui uma provável diferença de potencial na casa de 20 a 30 volts, de 0,20 a 0,30 volt. Então, usar aços de ferríticos com aços austeníticos não é recomendado caso exista a probabilidade desse produto entrar em contato com algum eletrólito, como o caso da chuva ou água potável. Outras tabelas que também trazem materiais reais, né, materiais de engenharia, produtos disponíveis no mercado para a gente comprar e fabricar produtos. Essa tabela prática de nobreza da água do mar mostra o posicionamento dos materiais em relação ao potencial. Ela não traz o valor do potencial, mas ela traz uma série crescente em função do meio ambiente e água do mar. Nessa extremidade acontece mais corrosão, nessa extremidade acontece menos corrosão em água do mar. E se a gente pegar materiais próximos na tabela, são materiais que não vão apresentar uma provável corrosão por formação de pilha galvânica. Esquece esse nome aço doce, que isso não é utilizado mais, é aço de baixo teor de carbono. Essa tabela foi tirada de um livro mais antigo, então ele traz uma nomenclatura antiga, que no passado era muito comum falar de aço doce. Aqui eu tenho alguns exemplos de aços inoxidáveis sem camada passiva, aços inoxidáveis com camada passiva crescida, titânio, prata, grafite, ouro, platina, ligas de cobre e níquel, ligas de latão, ligas de bronze. É possível encontrar materiais próximos. Porém, essas tabelas, elas trazem uma noção não muito precisa. Os testes mais precisos para medir os potenciais são as medidas diretas de potenciais das ligas. Então, se a gente tiver a condição de um produto medir exatamente o potencial de cada material envolvido, isso é muito mais representativo do que consultar as tabelas, mas essas tabelas já trazem aí uma noção de se o problema vai ser muito grande ou se tende a ser muito pequeno. As medidas mais comuns são medidas realizadas em laboratório utilizando são medidas eletroquímicas de um sistema que pode ser montado com um metal ou com dois metais. No caso aqui, essa medida de potencial é o potencial direto de cada elemento. Medidas de polarização são mais precisas, medem o comportamento dos materiais nos meios, variando o potencial e monitorando a corrente, ou variando a corrente e monitorando o potencial. São testes bem mais precisos para poder encontrar as características dos materiais. Os principais métodos de proteção contra a corrosão galvânica primeiro, tentar não deixar a formação de pilha. Então, em qualquer situação que a gente consegue eliminar um dos 3 fatores necessários à formação de uma pilha, a gente consegue inibir a corrosão galvânica. O uso de fosfatos, silicatos e óleos vai inibir o contato do material com o meio ambiente, isolando os eletrodos. O isolamento elétrico isola os 2 materiais, corta o caminho elétrico comum necessário à formação da pilha galvânica. Revestimentos protetores também terão a mesma função dos fosfatos e dos silicatos, eles vão impedir o contato da superfície dos materiais metálicos. É possível usar um sistema de proteção catódica ou de proteção anódica, nós vamos entrar no detalhe deles mais para frente, mas são formas de proteger o material contra o meio. A proteção catódica vai mudar o potencial da superfície para um valor catódico, e a proteção anódica vai crescer artificialmente uma camada de óxido na superfície do material, aumentando a resistência da superfície, de qualquer forma mudando o potencial da superfície. Uso de materiais com potenciais próximos também é indicado, mas se a gente tiver a condição de fazer a medição exata do potencial de... Bom, então é isso. Essa aula termina aqui. Vejo vocês na próxima aula. Boa semana para todos, se cuidem.